E, pessoal, vamos para a correção agora da prova de português, tá? A prova de português estava num nível um pouco melhor do que de raciocínio lógico matemático, estava num nível bacana, tá? Olha essa primeira. Em relação ao uso adequado da colocação pronominal, assinale a alternativa em que a reescrita proposta se mantém condizente com a norma padrão. Olha só, implica trocas íntimas e duradouras nas quais aqui, ó, é a mesma coisa que o que é um pronome relativo, tá? Implica trocas íntimas e duradouras que podemos nos fiar. A reescrita implica trocas íntimas e duradouras nas quais nos podemos fiar. O que acontece? Perceba o pronome nos aqui e o pronome nos aqui. Olha aqui, ó, nas quais ele faz função de pronome. O pronome ele atrai a próclise, né, que é o uso do, né, o pronome, seja no caso do caso oblíquo, aqui o nos, né? Então ele atrai pronome. Então a resposta correta para mim é a letra A. As outras, elas vão violar de certa forma a regra de próclise, né? Então acredito que não seja, né, não seja possível que outra alternativa aqui esteja de acordo. Vamos ver a letra C, ó. Da mesma forma, vê-lo sofrer é dilacerante. Da mesma forma, o ver sofrer. Não tem nem nada que puxa esse pronome aqui, ó. Olha aqui, ó. A amizade só se revela intercâmbio, né? A amizade só revela-se no intercâmbio. Aqui é só de somente, né? Então, isso aqui é um advérbio. E o advérbio, ele puxa o pronome também. Então, ele não pode jogar para o outro lado, igual aconteceu aqui, né? D. É bom que haja quem nos aguente. É bom que haja quem aguente-nos, nada a ver, não faz sentido, tá? Então, a número 1, eu vou de letra A aqui, tá? Vamos ver a número 2 aqui agora. Tá. Nos excertos, amigos também comem bola. E os malas sem alça e os perdidos de plantão. A linguagem empregada apresenta nível de informalidade incoerente com o gênero textual em questão. O que eu gosto de ler primeiro a questão antes de ir para o texto, porque muitas vezes você vai ler o texto, você perde tempo, e muitas vezes as informações que você precisa tá já na questão, você não precisa olhar lá. Aí você fala assim, ah, beleza, linguagem empregada. Qual que é a linguagem? Amigos para o bem e para o mal. Costumamos dizer, então isso aqui é um texto livre, então não tem problema. Então, nível de informalidade incoerente tem nada a ver. Está em desacordo com a norma padrão. Não é objetivo desse, né, desse excerto aqui. Atribui um tom impessoal ao texto. Impessoal. O que é impessoal? Impessoal é quando você só fala de um fato sem citar personagens. Então aqui tá, né? Os malas sem alça tem personagem, então não tem como. D. Veicula um sentido diferente do significado literal das palavras. Mala sem alça é o quê? É uma metáfora, né? A pessoa não é uma mala sem alça. Então, portanto, aqui a resposta é letra D. 2, de fato, é letra D de dado. Tá? Depois eu vou fazer o gabarito ali certinho para vocês. 3. Assinale a alternativa em que o termo destacado em um dos seguintes excertos retirados do texto apresenta o mesmo sentido do termo destacado no seguinte exemplo. Felicidade mesmo é poder estar perto de quem amamos. Olha só.
Felicidade mesmo. Olha a primeira, o mesmo critério, o mesmo, não faz sentido. Porque aqui já tem um artigo antes, já substantivou a palavra. Isso permite que mesmo os bizarros, mesmo os bizarros, os malas sem alça e os perdidos, felicidade mesmo, permite que mesmo os bizarros são significados diferentes, semânticas diferentes. Se, no fim das contas, amigo mesmo é aquele, felicidade mesmo, essa aqui estava fácil, tá, pessoal? Letra C, o mesmo significado, da mesma forma, não tem nada a ver. Então, esse aqui ele está enfatizando, está destacando, ok? Então, 3, letra C, corretíssimo, tá? Deixa eu marcar aqui para depois a gente fazer o gabarito certinho. 4. Em amigos para o bem e para o mal. Mal com L, é o contrário de bem, tá? Que é um advérbio de modo. Termo de destaque indica que os amigos também podem ser pessoas maldosas. Maldosas não, tem nada a ver, tá? É a forma masculina do adjetivo má. Não. Adjetivo é mal com U. Então, tá errado. Mal com L é o contrário de bem. C. É empregado com a mesma classificação morfológica do sentido em que ele foi mal educado pelos pais. Olha só que interessante. Mal educado pelos pais. É um advérbio de modo. Só que aqui ele está dando questão de advérbio. Aqui para o bem e para o mal. O está substantivando a palavra. Poderia ser empregado no plural, os males, sem que isso comprometesse a sintaxe do excerto. Vamos ver. Amigos para o bem e para os males. Ok? Por quê? Tem artigo antes. Artigo. Então só colocou no plural, mas o objetivo é o mesmo, substantivou. Os males. Portanto, resposta da quarta letra D de dado. Ok? D de dado. Essa questão ela pega porque, pô, mal com L, ok. Os dois são advérbios, só que aqui tem um artigo antes e nós sabemos que isso lá nas primeiras aulas de substantivo lá da mentoria. Eu expliquei quando o artigo vai antes do adjetivo, do advérbio, do verbo, ele vai substantivá-los, tá? Eles tornam um substantivo, que é a situação aqui da letra D, tá? Então, 4, letra D de dado, tá? Vamos lá. 4D. Vamos para 5, tá? Bom, 5. Assinale a alternativa cuja reescrita proposta esteja sintaticamente incorreta. Então, ele quer errada. Olha só, a paranoia diante da alteridade está sempre pronta a ser engatilhada. O amor a desarma. Reescrito. A paranoia diante da alteridade está sempre pronta a ser engatilhada. O amor lhe desarma. Lhe com A tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem desarma, desarma alguma coisa. E o que acontece? O lhe, ele é um pronome oblíquo que ele gera o quê? Objeto indireto. Quem desarma, desarma algo. Isso é objeto direto. Então, eu não posso trocar o oblíquo a com lhe. Lhe seria algo que pudesse usar preposição. Então, por exemplo, pegar um verbo transitivo de indireto, tem a preposição. Quem assiste, assiste ao filme. A o filme. Ao filme, se há uma preposição. Tá? Então, ali seria o lhe, se for substituir. Então, a resposta correta, no caso, a incorreta é a letra A também. Ok? As outras estão todas corretas. Tudo jóia? Então, 5, letra A.
6. Ele permite que a inveja dê lugar à admiração, sabendo que a primeira está sempre à espreita. A expressão em destaque, vamos lá, de novo. Ele permite que a inveja dê lugar à admiração, sabendo que a primeira está sempre à espreita. Primeira, a expressão em destaque pode ser substituído por esta, sem alteração de sentido no excerto. Não, esta não. Seria essa. A essa retoma algo que já foi falado. Esta é algo que você está apontando naquele momento. Por exemplo, esta caneta é preta. Aí se eu falar assim, ó, estava escrevendo com uma caneta preta e essa estava falhando. Vendo que eu falei depois, que é esse caso aqui. Então, A não pode ser, tá? B, pode ser omitida sem que isso prejudique a compreensão do texto. Ele permite que a inveja dê lugar à admiração, sabendo que está sempre à espreita. O que sempre à espreita? Eu preciso falar, porque são duas coisas, né? Então não dá. C, contribui para tornar o excerto mais coeso. Sim, porque aí eu destaco o que eu quero saber. Primeira, permite a inveja de lugar à admiração. Inveja e admiração. A primeira, então estou enfatizando. Então aqui, ó, 6, letra C. Corretíssimo. 6, letra C. Vamos para a 7. Então, 7. Assinale a alternativa cuja explicação entre parênteses esteja correta em relação ao emprego do acento circunflexo, tá? Essa aqui, eu já vou direto na resposta, para a gente ganhar tempo aqui. Mas estes têm que galgar. Tá vendo que estes está no plural? O tem no plural tem um acento circunflexo. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Aqui de cara, a 7C. Sempre que tiver plural, tem no plural. Tá? 7C. Vamos para a 8. É através do amor que superamos a nossa tendência a controlar ou destruir o outro por medo de que ele nos controle ou destrua antes. O termo destacado pode ser corretamente substituído por. Bom, vamos lá. Tá vendo que ele está dando uma justificativa, né? Qual desses porquês? Através do amor, agora eu vou ler com o porquê. Através do amor que superamos a nossa tendência a controlar ou destruir o outro, porque temos medo. Então ele está justificando. A justificativa, a resposta é sempre porque junto sem acento. Então aqui no caso é letra A. Por que separados? É para perguntas sem acento no início da frase. Por que o céu é azul? E por que com acento no final da frase? O céu é azul por quê? Entendeu? O porquê junto com acento é para resposta. E o porquê junto com acento, ele é tratado como um substantivo. Por exemplo, o porquê de eu estudar, o porquê de fazer essas coisas, o porquê de ler, o motivo, entendeu? Tem que ter um artigo antes. Artigo, o porquê. Entendeu? Então, portanto, ali, resposta letra A, isso aí foi passado em aula também, bem tranquilo. Tá? Passei justamente esse macete aqui. Então, 8, letra A. 8A. Um pouquinho, 9, 10 já. Vamos lá. 9. Cenário alternativo cujo termo entre parênteses tenha, no contexto em questão, sentido equivalente ao da palavra destacada. Então vamos lá. Essa questão aqui bem tranquila, viu, pessoal? Essa aqui eu já vou direto
na resposta, que é a própria letra B. Amizade é contingente e implica trocas íntimas e duradouras nas quais podemos nos fiar, quase sempre. É confiar. É um linguajar um pouco mais rebuscado, mas se você substituísse, você ia ver que estaria tranquilo. Olha as outras. Perrengue, confronto. Não, perrengue é uma dificuldade. Longevidade, longura é distância. Longevidade é duração. Tem a ver com duração. A outra aqui, danosos, salutares. Salutar é algo saudável. Danoso é algo prejudicial. Então são antônimos. Portanto, 9B de bola, tá? 9B de bola. Vamos para a 10. 10. A cenário alternativa que analisa corretamente a formação de palavras presentes no texto. Em verdadeiro, o sufixo eiro veicula o mesmo sentido que brasileiro e mineiro. Não. Mineiro, brasileiro tem a ver com profissão, com origem, nada a ver. B. Em especialíssimo, o sufixo íssimo modifica o sentido especial, atribuindo-lhe efeito de intensificação, isso, o que gera, por consequência, alteração da classe gramatical. Então vamos lá. O íssimo a gente chama de superlativo, né? E o que acontece aqui na letra B? Presta atenção, que ele fala, atribuindo-lhe efeito de intensificação, o que gera, por consequência, alteração na classe gramatical. Então, se eu chamar algo é especial, especial é um adjetivo, especialíssimo, sufixo isso modifica o sentido de especial, atribuindo-lhe efeito de intensificação. Ele vai intensificar, que gera por consequência alteração na classe. Não, ele continua sendo adjetivo. Ele não vai mudar a classe gramatical por conta do istmo, tá? C. As palavras impensável e duradouras são formadas pelo acréscimo do prefixo em e do prefixo dura. Não, não. Não existe a palavra douras, né? D. Em egocêntricas, o radical ego é o mesmo que está presente na palavra egoísta. Egoísta, egocêntrico. Essa aqui, para mim, é a resposta mais correta, tá? Radical não é prefixo, tá? Que é ego? Ego tem a ver com si mesmo. Cêntrico quer dizer que é uma pessoa que tudo gira em torno dela mesma, uma pessoa egocêntrica. Egoísta é quem quer tudo para si mesmo. Tá vendo que o ego é a mesma, tem a ver com si mesmo? Então, portanto, 10 eu vou de letra D de dado. Tá? 10 letra D. Então, o gabarito extraoficial aqui da parte de português da prova da Polícia Penal: 1A, 2D, 3C, 4D, 5A, 6C, 7C, 8A, 9B e 10D de dado, tá? Bom, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí. Vem? Para isso, até a próxima.